Sabe, no sistema de justiça criminal, no fim das contas, tudo gira em torno de uma única coisa: a prova. É ela que vai separar uma acusação de uma absolvição. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas do processo penal brasileiro para entender direitinho as regras, os métodos, os princípios, tudo aquilo que guia a busca pela verdade lá nos tribunais. Vamos juntos desvendar esse universo que parece complexo, mas é fascinante. A pergunta que fica é: ela parece simples, mas é a base de tudo. Num julgamento, como é que se separa o que é fato do que é ficção? O que impede que alguém seja condenado só com base em especulação ou numa acusação que não tem fundamento nenhum? A resposta para isso, olha, está num conjunto bem rigoroso de regras. Regras sobre o que vale e o que não vale como prova. É exatamente essa jornada que a gente começa agora. Então, para organizar nossa conversa, a gente dividiu tudo em 4 grandes partes, ok? Primeiro, a gente vai entender as regras do jogo, ou seja, os fundamentos. Depois, vamos ver como a ciência entra no processo. Na sequência, a gente mergulha no fator humano, falando de testemunhas e acusados. E para fechar, vamos investigar a busca por provas materiais. Então, vamos lá. Antes da gente sair analisando um laudo de DNA ou depoimento de uma testemunha, a gente precisa dar um passo atrás e entender a base de tudo isso. Quais são os alicerces, os fundamentos da prova? Porque são justamente esses princípios que vão garantir um jogo justo, tanto para a acusação quanto para a defesa. Olha só, aqui a gente já começa com um dos princípios talvez mais importantes de todos, que está lá no artigo 155. É a chamada livre apreciação da prova. O que isso quer dizer na prática? Significa que o juiz não é um robô que fica só somando pontos, não. Ele analisa o conjunto da obra, sabe? Depoimentos, laudos, documentos, tudo, e a partir daí ele forma a convicção dele. Mas, e aqui está o pulo do gato, essa decisão só pode, eu disse só pode, se basear nas provas que foram debatidas ali no tribunal, em juízo, onde tanto a acusação quanto a defesa tiveram a chance de participar, de questionar. O nome disso é o famoso contraditório. E essa distinção aqui Nossa, ela é fundamental. O mesmo artigo 155 faz uma separação muito clara entre a prova judicial, que é aquela produzida na frente do juiz, e os elementos da investigação, que é o que a polícia coleta lá atrás na fase de inquérito, tipo um depoimento na delegacia. A lei é cristalina nisso. O que foi colhido na investigação serve sim para dar o pontapé inicial no processo, para embasar a denúncia, mas um juiz nunca, jamais, pode condenar alguém se baseando só nisso. Essa prova precisa ser refeita, confirmada, validada lá em juízo, para garantir o direito de defesa de todo mundo. Aí a gente chega no artigo 156, que traz uma regra de ouro, uma regra básica do jogo. Quem alega tem que provar. Simples assim. Se o Ministério Público chega e diz fulano cometeu um crime, é o Ministério Público que tem a obrigação, o ônus, de provar cada vírgula do que está dizendo. O réu não precisa provar que é inocente. A inocência dele já é presumida. É a acusação que tem o trabalho de construir um caso tão forte, mas tão forte, que consiga derrubar essa presunção. É uma regra de equilíbrio, sabe? Essencial. Agora, se prepara, porque o artigo 157 traz uma das metáforas mais poderosas e conhecidas do direito. É a doutrina dos frutos da árvore envenenada. Pensa comigo, a árvore é a prova ilícita, aquela conseguida de forma ilegal. Imagina uma confissão obtida sob tortura. Essa é a árvore envenenada. Agora, os frutos? Bom, os frutos são todas as outras provas que foram descobertas só por causa dessa primeira prova ilegal. Então, se a polícia acha a arma do crime porque o suspeito sob tortura contou onde ela estava, tanto a confissão, a árvore, quanto a arma, o fruto, estão envenenadas. E o que acontece com elas? Elas são consideradas inadmissíveis, têm que ser arrancadas do processo. Isso é uma garantia poderosa de que o Estado não pode, de jeito nenhum, se beneficiar dos seus próprios erros e ilegalidades. Muito bem, depois de entender esses princípios fundamentais, essas regras do jogo, vamos agora para a segunda parte da nossa caixa de ferramentas. Aqui o foco muda. A gente sai um pouco dos princípios e entra na objetividade, na análise técnica. A pergunta agora é como é que a ciência entra em cena para ajudar a desvendar um crime? Bem-vindo ao mundo da prova pericial. E o artigo 158, olha, ele é direto ao ponto. Ele impõe uma obrigação. Ele diz que quando a infração deixar vestígios, ou seja, marcas físicas, um corpo, um arrombamento, resíduo de pólvora, será indispensável o exame de corpo de delito. Indispensável, não é opcional. E esse ponto aqui é genial para a gente entender a força da prova técnica. Porque a lei fala que nem mesmo a confissão do acusado pode substituir o laudo. Peraí, mas por quê? Ué, porque uma confissão pode ser falsa, pode ser forçada, pode ser imprecisa.
Já a evidência científica, quando analisada por peritos, tende a ser muito mais objetiva. A ciência fala, e o sistema de justiça é obrigado a escutar. Tá, mas o que é exatamente esse tal de laudo pericial? Pode esquecer um simples sim ou não. É um documento super detalhado. Nele, o perito primeiro vai descrever minuciosamente tudo o que foi examinado. Depois, ele vai responder aos quesitos, que são basicamente as perguntas técnicas que o juiz, a acusação e a defesa fizeram. E para ficar ainda mais claro, o laudo geralmente vem com fotos, esquemas, desenhos, o que for preciso. No fundo, o laudo é a tradução da linguagem da ciência para a linguagem do direito. E tempo é crucial, né? A justiça tem pressa. Provas podem se perder, se deteriorar e tem a liberdade de alguém em jogo. Justamente por isso, o artigo 160 bota um prazo padrão para a entrega do laudo, 10 dias. Claro, esse prazo pode ser estendido se o caso for muito complexo, mas a regra geral já mostra a urgência que a lei dá para a prova científica. Mas atenção para esse ponto, que é um ponto de equilíbrio fundamental e que está lá no artigo 182. A prova pericial é super importante, a gente já viu, mas ela não é absoluta. O juiz não está amarrado, não está preso ao laudo. Existe até uma expressão que diz que o juiz é o perito dos peritos. Isso quer dizer que ele pode, desde que explique muito bem o porquê, discordar do que o laudo diz. De repente o laudo tem alguma contradição, ou então outras provas, como o depoimento de uma testemunha, apontam para uma direção completamente diferente. Isso nos leva de volta lá para o nosso primeiro princípio, lembra? O da livre apreciação da prova. O laudo é, sim, uma peça poderosíssima, mas ainda é só uma peça no quebra-cabeça gigante que o juiz tem que montar. Ok, vamos em frente. Agora a gente vai para a terceira sessão. E aqui, olha, o cenário muda completamente. A gente sai do laboratório, do mundo da ciência e entra de cabeça na esfera do fator humano. Agora a prova não vem mais de um microscópio ou de um reagente químico. Ela vem da memória, da percepção, da fala das pessoas. É um terreno bem mais complexo, cheio de nuances, e é exatamente por isso que ele é cercado de regras super específicas. E aqui a gente tem um contraste que é a base de tudo. De um lado, o acusado. O artigo 186 garante a ele o direito de permanecer em silêncio. E o mais importante, esse silêncio não pode, de forma alguma, ser interpretado como confissão ou culpa. Do outro lado, a gente tem a testemunha. Ela, como regra geral, tem o dever de falar e de dizer a verdade. A principal exceção, que está lá no artigo 206, é para familiares bem próximos, que podem escolher não depor para não prejudicar um parente. Essa diferença gritante entre o direito de um e o dever do outro é o que estrutura toda a prova testemunhal. O interrogatório do réu não é um bate-papo solto. Ele tem uma estrutura bem definida que está no artigo 187. Basicamente, são dois momentos. No primeiro passo, as perguntas são sobre a pessoa do acusado. Quem ele é, o que faz da vida, se tem antecedentes, é uma qualificação. Depois, no segundo passo, o foco muda para os fatos. Aí sim vem as perguntas sobre a acusação, sobre as provas que existem, e é a grande chance do réu dar a versão dele dos acontecimentos. Essa estrutura garante que o juiz ouça tanto sobre a pessoa, quanto sobre a defesa dela em relação ao crime. Vamos ser sinceros, testemunhar num processo criminal pode ser muito, mas muito intimidante. Pensando nisso, a lei criou uma verdadeira rede de proteção. Por exemplo, para evitar aquele contato visual tenso com o réu, a lei prevê que eles fiquem em espaços separados. Se a presença do réu na sala causar medo ou constrangimento, o depoimento pode ser feito por videoconferência, como diz o artigo 217. E mais, o juiz tem o dever de proteger a intimidade e a vida privada da vítima. O grande objetivo de tudo isso é criar um ambiente o mais seguro possível, para que a verdade possa aparecer, sem medo e sem humilhação. Chegamos na nossa última sessão. Agora a gente vai ver como o sistema vai atrás e lida com as provas físicas, as provas materiais. Agora a gente está falando de objetos, de documentos e também daquela lógica que vai conectando um ponto ao outro. É a parte da investigação que literalmente vai a campo, que entra nos lugares para coletar as peças físicas do nosso quebra-cabeça. O artigo 239 define um conceito que muita gente confunde, o indício. E olha, é importante tirar da cabeça a ideia de que indício é uma prova fraca. Não é isso. Indício é uma prova baseada em lógica. A lei explica assim: é uma circunstância que você já conhece e já provou e que, por uma dedução lógica, te faz concluir que outra coisa também aconteceu. Vamos para o exemplo clássico, que fica fácil. Pegadas de uma pessoa na cena do crime. A pegada em si, o fato dela estar ali, é a circunstância provada. Por indução, a gente conclui o quê? Que aquela pessoa esteve ali. Sozinho, o indício pode ser pouco, mas uma corrente de indícios, todos fortes, todos apontando para a mesma direção, isso pode ser tão ou até mais poderoso que uma prova direta para basear uma condenação.
E quando a lei fala em documento, o que ela quer dizer? Bom, a definição do artigo 232 é bem ampla e é de propósito. Não pense só num contrato ou num papel com selo de cartório. Documento pode ser um e-mail, uma conversa de WhatsApp, um extrato bancário, uma carta, um recibo, basicamente qualquer escrito, papel ou instrumento que tenha alguma informação relevante para o caso. Essa definição tão aberta é o que permite que um monte de evidências diferentes possa ser usado e analisado no processo. A nossa Constituição diz que a nossa casa é um asilo inviolável, é um lugar sagrado. Exatamente por isso, as regras para uma busca domiciliar, que estão lá no artigo 245, são super rígidas. Vamos ver. Primeiro, e mais óbvio, precisa de um mandado do juiz que tem que ser apresentado e lido para o morador. Segundo, a busca, como regra, só pode acontecer durante o dia. À noite, só se o morador deixar. E terceiro, antes de sair arrombando a porta, os agentes devem intimar o morador a abrir. A força só entra em cena se houver desobediência. Tudo isso são garantias para nos proteger contra possíveis abusos de Estado. E para a gente ver o nível de detalhe e cuidado que a lei tenta ter, dá uma olhada no que diz o artigo 249. Ele estabelece uma regra muito clara de respeito e de dignidade. A busca pessoal em uma mulher deve ser feita sempre que for possível por outra mulher. Qual a única exceção? Se essa espera por uma agente mulher for prejudicar a investigação. Por exemplo, se houver um risco real da pessoa se livrar de uma prova. É uma norma que tenta achar aquele equilíbrio delicado entre a necessidade da investigação e o respeito à intimidade da pessoa. No fim do dia, depois de tudo isso que a gente viu, a gente percebe que tudo se resume a uma grande balança. Cada regrinha, cada princípio que a gente conversou aqui, desde a livre convicção do juiz até as regras para uma busca na casa de alguém, é uma tentativa de equilibrar dois valores gigantes. De um lado da balança, a gente tem a busca pela verdade, e do outro, a gente tem a proteção dos direitos de cada um de nós contra o poder do Estado. Não tem resposta fácil para esse dilema, e é justamente nessa busca constante por esse equilíbrio tão delicado que a gente encontra a verdadeira essência do que é fazer justiça.